Olá, mais uma vez estamos aqui para mais um estudo bíblico. Continuando a série de doutrinas bíblicas, eu hoje vou abordar o milênio e o juízo final, que são as etapas finais. Na última lição, quando eu falei sobre a morte, disse a morte é o destino final de todos os homens, mas eu salientei que após a morte o homem ainda entra em juízo com Deus. Então a última etapa realmente é o juízo com Deus. Não é? Porque lá em Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então o juízo é a etapa final, onde nós estaremos diante do grande trono branco, quando Deus vai julgar a vida de cada um de nós que vivemos nessa terra. E esse texto se encontra em Apocalipse capítulo 20. Vamos ler só 2 versículos para mostrar o que acontecerá no grande trono branco. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida, que foi aberto em sequência. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, cada um de nós tem um livro, e os nossos livros, a nossa vida, será aberta diante do grande trono branco, onde Deus vai julgar a nossa vida, aquilo que fizemos de bom e de ruim. Mas isso, antes que isso chegue ao cume, ao final, nós vamos ter um período em que Jesus vai reinar durante 1000 anos. Esse 1000 anos deverá ocorrer depois do arrebatamento da igreja, quando acontece a grande tribulação, e então Jesus volta. E aí ele vai reinar por 1000 anos. Como será esse reino de 1000 anos? Isso virá antes do juízo. Apocalipse capítulo 20 nos fala sobre ele. Por exemplo, capítulo 2, ele diz, começando no 1 para ficar mais fácil de entender: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então há um período em que o diabo irá ficar preso por 1000 anos. Ainda no versículo 3 diz: lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Então nós estamos vendo aqui, salientando que vai haver um período de 1000 anos. E se alguém pensa que é literal ou simbólico, vamos pensar que pode ser literal. Por quê? O diabo vai ficar preso durante 1000 anos. E nesses 1000 anos, as pessoas estarão livres da sua tentação. No versículo 4, ainda seguindo a mesma sequência, ele diz: vi tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então vai haver um julgamento das nações nesse período. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. De novo, os 1000 anos. Versículo 5 diz: os restantes dos mortos não reviveram. Quer dizer, quem recebeu a marca da besta não reviveu. Ele não está na primeira ressurreição, que diz o versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Aí eles vão ressuscitar para o juízo. Agora, a primeira ressurreição diz aqui no versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, quem durante a semana da grande tribulação, quando o anticristo vai marcar as pessoas com o seu selo, com sua marca, marca da besta, aqueles que resistirem vão ressuscitar também na volta de Jesus e ficarão então na terra, reinando com ele por 1000 anos. Mas a igreja já foi arrebatada antes de começar a grande tribulação. A igreja já foi levada para os céus. Mas algumas pessoas que não creram quando a igreja esteve presente, mas depois vendo todas as coisas acontecendo, consultaram o seu coração e falaram: olha, aquele meu irmãozinho que me falou tanto de Jesus, ele tinha razão. Agora está aqui a besta, querendo fazer a gente segui-lo. Eu não vou segui-lo. E este vai, em meio a muita dificuldade,
muito sofrimento, muita perseguição, ficando do lado de Jesus. E eles, durante o milênio, durante a grande tribulação, poderão se converter. Inclusive judeus que estarão vivendo na terra estarão sendo perseguidos pela besta. Agora, o que a gente pode dizer que como será essa última semana de Daniel, né? Eu digo de Daniel porque Daniel é quem profetiza. Daniel 9:24, ele profetiza que haverão 70 semanas determinadas sobre o povo de Israel e que 69 semanas iriam passar até a vinda do Cristo. E quando o Cristo fosse morto, cessariam os sacrifícios no templo, o templo seria destruído e então começaria o tempo dos gentios. Jesus fala disso, que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completassem. Por quê? Porque até ali gentios dominaram Israel. Jerusalém, todo mundo morou lá. Israel foi dispersa por todas as nações, perdeu a sua oportunidade. Mas no final, na 70ª semana, Jesus vai voltar e vai salvar Israel do ataque que o anticristo estará encetando contra Jerusalém. E 1/3 da cidade está profetizado que vai ser destruída, mas Jesus chega no tempo certo e impede que eles sejam realmente todos mortos. E ele vem, julga o anticristo e todos os que estavam do seu lado, destrói-os com palavras de sua boca e tranca-os por 1000 anos num local que podemos prefigurar a antessala do inferno, onde eles vão ficar presos até que os 1000 anos se completem. Nesses 1000 anos, Jesus vai estar reinando sobre o mundo com os judeus e ele estará provando para nós e para todos que quiserem ver que era possível o homem ter vivido em paz e segurança, sem guerras, sem doenças, vivendo uma vida de paz. Isso está profetizado em Isaías. Isaías também fala sobre esse evento, capítulos 11 e 12, se quem quiser ler depois, não vamos ler agora, mas capítulo 11 e 12 de Isaías fala sobre o milênio. O que acontecerá naquele milênio? Quando a criança vai brincar com a cobra, com o leão, e nada vai fazer mal sobre o monte de Deus. E depois, então, quando a igreja termina o seu trabalho, quando Deus arrebata a igreja e começa a 70ª semana de Daniel, então o anticristo vai querer mostrar para os judeus que ele é o Cristo. E eles vão aceitá-lo no princípio. Mas quando ele quiser sentar-se dentro do templo de Jerusalém, que ele vai construir para os judeus, e quiser ser chamado de Deus, aí os judeus não vão aceitar. E aí vai haver a revolta. O anticristo vai querer destruir Israel. Isso tudo está profetizado. E quando Jesus chega, ele termina com toda a dissensão, impõe o seu reino milenar e reina por 1000 anos. E no final de 1000 anos ele permite que Satanás saia para ver se as nações, durante 1000 anos que estiveram sob seu poder, ainda estão fiéis a ele. E Satanás vai tentá-los, como tenta nós cada dia. E muitas das nações vão querer tirar o jugo de Jesus de sobre si e vão querer atacar a cidade santa. Mas serão destruídos por Jesus e seus anjos. Então, é estabelecido o juízo final, quando o grande trono branco aparece e o céu e a terra fogem da sua presença. Eu acredito que aí vai se formar um grande plenário fora da terra, num local onde toda a multidão de pessoas que já viveram no mundo estão e comparecerão diante do trono branco. Então vão se abrir os livros. Os livros significam a vida de cada um vai ser aberta diante de Deus. E todo mundo vai constatar que realmente ele teve a oportunidade de crer em Jesus e apagar os pecados da sua vida, do seu livro, mas não aceitaram. E o livro está todo cheio de pecados. Mas Jesus também abre o livro do Cordeiro, onde estão os nomes daqueles que creram em Jesus, que aceitaram o seu sacrifício e que o seu livro pessoal foi todo apagado. Não há mais pecados a pagar, porque Jesus pagou todos na cruz. E então é aberto o livro do Cordeiro, o livro da vida. E ali quem estiver inscrito no livro da vida, Jesus vai chamá-los: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aos outros que não estão no livro da vida, ele vai dizer: malditos, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticaram sempre a iniquidade. E será, assim, rapidamente, uma aula que eu levaria 40, 50 minutos, eu fiz nesse menor tempo para poder estimular vocês a conhecerem melhor esses eventos que eu pincelei com rápidas palavras.
mas você tem ainda chance. O livro do Cordeiro ainda está aberto. E Jesus está pronto a marcar o seu nome lá, com o sangue que ele derramou na cruz. Creia nele, confie em Jesus. Ele vai pagar todos os seus pecados. E então busque a Bíblia, procure ler melhor essas coisas que estão profetizadas. Busque uma igreja e vamos juntos louvar a Jesus, reconhecer a sua soberania sobre a nossa vida e pedir a Ele que nos encha com o seu Espírito Santo, para que nós possamos viver uma vida abundante de fé e amor, enquanto a igreja ainda está presente na terra. Até a próxima lição.